gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje a gente vai falar de provavelmente o melhor mangá que foi lançado no Brasil esse ano. E olha que a gente está só em fevereiro e hoje eu estou considerando a obra-prima de 2019, que é Rosa de Versalhes, da Ryoko Ikeda, que está sendo publicada aqui no Brasil pela JBC, nesse formatão big aqui. E já temos 2 edições que eu completamente devorei esse mangá. Ele é simplesmente maravilhoso. É uma das melhores obras que eu já li em toda a minha vida. Tem bastante informação relevante, tanto sobre a autora quanto sobre a obra. Rosa de Versalhes, ou Versalhes no Bara, ou também conhecido em algumas localidades como Lady Oscar, é um mangá shoujo de 1972 que ganhou um anime em 1979 e é cultuado como uma das obras mais importantes do shoujo e pode-se dizer que até extrapola um pouco o gênero no qual ele foi escrito. Indiscutivelmente trouxe a Ikeda para um outro patamar de artista, seja como referência para outros artistas, ou até mesmo na França ela é bastante cultuada por conta do que ela conseguiu produzir com Rosa de Versalhes. E o que trata Rosa de Versalhes? Bom, é um pouco complicado dizer que ele é um mangá histórico, porque a gente tem personagens ficcionais, mas ele pega bastante da história da Maria Antonieta e da Revolução Francesa, de um modo geral, para contar a história basicamente de 3 personagens. A própria Maria Antonieta, que começa essa história como a Delfina da França, né? Ela ainda não tinha virado rainha. Lady Oscar Jardier, que é a da capa, uma general, né? Então ela subverte um pouco a figura feminina. E a gente tem um terceiro personagem, que é um sueco, Axel von Fersen. É bastante curioso como cada um desses personagens tem o seu próprio círculo de atuação dentro da história. Cada círculo desse, né, cada um dos 3 personagens, eles têm personagens secundários próprios. Então, a história da Maria Antonieta, temos os personagens da corte, temos aí arcos, né, com a Madame do Barry, a gente tem o rei Luís XVI, a gente tem o rei Luís XIV, a gente tem outras figuras proeminentes da corte, todas cercando aí a Maria Antonieta. A gente tem aí o próprio arco da Lady Oscar, que tem o André, que é um amigo de infância, a gente tem o pai dela, o general Jardier, a gente tem a avó do André, que é uma senhorinha que sempre tenta botar ordem na casa e fazer a Lady Oscar vestir vestidos. E a gente tem o próprio clã aí do Fersen, que gravita entre os 2 universos, da Maria Antonieta e da Oscar, que, de certo modo, o papel dele ali é muito mais um motor para a trama. Então ele tem os personagens secundários, porque ele vai, inclusive, para a guerra da independência americana, então ele passa por alguns grandes arcos dentro do mangá, então ele tem os seus personagens secundários, mas ele mesmo acaba podendo ser visto também como um personagem secundário. E o que é mais impressionante? A história começa, né, com Maria Antonieta com 14 anos, e vai acompanhar todo o reinado dela na França, então desde Delfina até as conclusões aí da Revolução Francesa. E ela vai estar sempre tentando, não evoluir, mas a Maria Antonieta, ela tem uma grande questão dentro dela, que é se sentir sozinha, ao mesmo tempo em que ela tem tudo. E isso gera nela um descolamento da realidade da época muito grande. Quem tenta ser um pouco o freio dela e dar, de certo modo, alguma direção para ela é a Oscar, que, mesmo vindo de uma família de nobres, ela é bastante consciente do que acontece com a população francesa de modo geral, e ela sempre é muito lúcida, então ela sempre tenta deixar a Maria Antonieta ciente de seus
gastos, de como o povo a vê, de como um caso pode ser ruim para ela, ou a necessidade dela de ter filhos. Tudo isso pesa bastante para ela, né? Para quem não sabe, a Maria Antonieta, na verdade, ela é austríaca, né? Então, existe um contraponto em que a mãe da Maria Antonieta, a Rainha Teresa, ela era uma excelente rainha, uma diplomata, ela que forjou as alianças necessárias para a França e a Áustria viverem em paz. Então ela vê com um certo choque os posicionamentos da filha. Então tem várias dessas dicotomias dentro do mangá que são bastante interessantes. Seja a Maria Antonieta não sendo a altura da rainha que a mãe dela foi, ou a Lady Oscar, que é uma mulher, e é muito engraçado, apesar dela ter sido criada como homem pelo pai, para que pudesse assumir a família e tudo mais, ela ainda é uma mulher, ela se vê como uma mulher e ela se posiciona como uma mulher. Mas dentro da personagem, ela tem a força necessária, ela é uma excelente militar, ela ascende hierarquicamente, então ela tem isso dela de não ter uma feminilidade aparente, ao mesmo tempo em que ela tem isso internamente dentro dela. E aí a gente tem o Fersen, que acaba despertando paixões tanto da Maria Antonieta quanto da própria Lady Oscar e viram um triângulo amoroso. Um dos fatos mais interessantes é que a Ikeda, ela escreveu essa obra porque ela tinha lido uma biografia sobre a Maria Antonieta, ficou muito interessada e resolveu fazer um mangá. E, de certo modo, é incrível o trabalho histórico que ela teve com essa obra, porque, apesar de personagens ficcionais aparecerem na trama, do modo como ela narra os acontecimentos, todos os grandes acontecimentos, seja da corte ou da França de modo geral, eles são datados e eles são extremamente fiéis à realidade, o que dá um senso, uma direção completamente diferente para a história. Ocorre um caso de um roubo de um colar, né, e que é acreditado a Maria Antonieta, de certo modo, e é bastante incrível como todos os fatos datados, inclusive o julgamento que ocorreu posterior. Quando eu terminei de ler, eu fui correndo pesquisar se esse caso do roubo do colar era real, porque na minha cabeça ele teria começado com duas personagens secundárias, a Jane e a Rosalie, e na verdade não, elas são personagens históricas, o caso é real, o julgamento é real e todas as consequências demonstradas por ele estão aqui no mangá, e isso me deixou muito surpreso, muito impactado. É bastante impressionante como até mesmo o nome de personagens que você vai ver apenas uma vez, como é o caso desse roubo do colar, o nome de uma prostituta que está envolvida com um caso, a Ikeda colocou exatamente o mesmo nome, se preocupou em replicar a aparência do que estava testemunhal no julgamento. Então é um trabalho de curadoria dos eventos históricos numa trama ficcional que não tem como você não ficar cativado, não tem como você não se apaixonar pela história de um modo geral. Você pode gostar muito dos personagens, por exemplo, a Lady Oscar é uma personagem fabulosa, ela é forte, determinada, e ao mesmo tempo ela tem um cuidado e uma visão de mundo muito únicas. Você pode se apaixonar pela Maria Antonieta, que é uma figura histórica bastante controversa de modo geral. A gente tem muitas informações que são creditadas a ela e não são dela de verdade, ou o modo como a Revolução Francesa a pintou no final. Então ela por si só também é uma personagem bastante interessante, com essa questão de ser a rainha, mas ao mesmo tempo ter uma solidão muito grande dentro dela. A gente tem o André, que é apaixonado pela Lady Oscar e foi criado com ela na infância, que também é um personagem que se desenvolve bem durante a trama, e tem vários pequenos acontecimentos históricos que você fica chocado até. A própria Maria Antonieta, no primeiro volume, ela tem um embate dentro da corte com a... não é bem uma prostituta, mas com uma elemento da corte que se deitava com o rei. E ela tinha posições muito firmes de não se relacionar com esse tipo de pessoa pelos ensinamentos que ela teve da mãe Maria Teresa. São personagens apaixonantes que você consegue gostar
facilmente e são elementos de trama muito cativantes que um se amarra no outro muito fluido, muito rápido, assim, apesar de ter algumas séries de cortes históricos, né? Então a história não é necessariamente linear, ela às vezes dá alguns saltos históricos. Mesmo assim, a trama é muito cativante, os personagens te levam para essa trama de um jeito fabuloso. Aí agora a gente tem uma questão, porque esse é um mangá de 1972, e a gente pode ficar um pouco preocupado com relação à arte, né? Se ela é muito datada, muito velha ou algo assim. E, curiosamente, eu não tive essa sensação. Obviamente existe um certo anacronismo, né? E quando você lê, você percebe que é uma obra um pouco datada, mas ela é muito detalhista nas vestimentas, os cabelos estão sempre fabulosos no mangá, os olhos com estrelinhas, como eram chamados os mangás de shoujo, ela utiliza isso à sua própria maneira, então ela sabe quando utilizar esse efeito, e as roupas são muito bonitas, são bastante extravagantes, os uniformes que a Lady Oscar usa, ou Mademoiselle, né, como eles falam no mangá, usa, são bastante impressionantes, são bem bonitos. Não chega a ter um nível de detalhamento grande como obras como Paradise Kiss, por exemplo, mas funciona muito bem dentro da obra, dentro daquele contexto, todo aquele rococó e todo aquele luxo e luxúria e as roupas extremamente volumosas. Ela consegue retratar isso muito bem, tanto para os personagens masculinos quanto para os personagens femininos. A arte funciona, você não tem essa sensação de estar lendo algo velho e enfadonho. Você tem a sensação de estar lendo algo que foi desenhado há muito tempo, mas isso não pesa na sua leitura ou torna ela mais maçante. Bom, agora falando um pouco sobre a edição da JBC, ela junta 2 tankos em um, né? Então, por exemplo, aqui tem o volume 1 e 2, e um texto excelente de uma outra mangaka japonesa sobre o impacto de Rosa de Versalhes na vida dela e na obra dela. Bom, vamos começar pela capa, né, que é o mais controverso de modo geral. A JBC deu as justificativas dela para a capa ser desse modo. Eu confesso que eu ativamente não gosto dessa capa, ainda mais se a gente comparar com edições francesas que tem capas muito bonitas, com cenários de Versalhes e os personagens recortados, ou mesmo as edições antigas japonesas têm capas que são tradicionais e bonitas, né? Então, assim, a capa é bem feia, para falar o mínimo, mas eu terminei os 2 volumes de Rosa de Versalhes gostando tanto da obra que a capa nem me incomoda mais tanto assim. Até que eu consigo aceitar ela, mesmo achando ela feia, de tanto que eu gostei do material interno dela. Então, eu acho que eu só pegaria um pouco na qualidade mesmo da capa, que é um cartonadão mesmo, e eu carreguei ele na bolsa pra cima e pra baixo, então as pontinhas foram ficando meio comidas, e eu acho que é um mangá bem caro pra ter esse tipo de situação acontecendo. O papel é look screen, que para quem comprou Pum Pum, para ter uma ideia, tem quase mais ou menos o mesmo tamanho, não é muito diferente o tamanho das 2 edições. As características internas de colagem e tudo mais estão todas iguais, não tem tanta diferença. Realmente a única coisa que me incomodou um pouco foi realmente a capa ser dessa qualidade que, na real, eles poderiam ter feito algo um pouco melhor, ter tido um pouco mais de cuidado, e é uma obra que merecia uma edição, acho que um pouco mais cuidadosa, um pouco mais de luxo pelo valor que está sendo vendido atualmente. Essa edição da JBC, a gente já tem o volume 1 e o volume 2, e eles estão saindo cada um a R$ 43,90, então é um preço bem salgado. Mas se você parar para pensar, são só 5 edições, então a gente já tem 2 publicadas, faltam apenas 3. Se a JBC lançar as 3 de uma vez, provavelmente eu vou comprar as 3 de uma vez, porque eu gostei muito do material. E tem em torno de 400... A primeira edição tem 402 páginas, papel look screen, como eu já falei anteriormente, e você consegue achar ele muito facilmente. Tá bem tranquilo de achar, não é nada assim impossível de comprar. Agora, só algumas curiosidades que eu achei interessante falar, já que eu estava pesquisando sobre a obra. Teve um filme
também em 1979, que foi uma produção em parceria franco-japonesa. Então eles fizeram a França, esse mangá é um grande sucesso na França, e então eles acharam muito importante, fizeram um filme franco-japonês, é uma coautoria, e essa obra tem tanto impacto que a Ikeda ela ganhou a Ordem Nacional da Legião da Honra da França. É uma ordenação bastante importante para o país, pelas contribuições dela em propagar a história de Maria Antonieta e da cultura francesa em outros locais e outras mídias. Então, são duas curiosidades que são bem interessantes a gente perceber esse apreço da França por essa obra. Bom, então é isso. Eu recomendo muito fortemente Rosa de Versalhes. Eu acho que nada do que sair esse ano vai ultrapassar o quanto eu gostei desse mangá. Bom, não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados do canal, que fica aqui desse lado, e na bolinha, que fica aqui do meu lado, para você poder se inscrever. Se você já leu, gosta, não deixa aí seu comentário, vamos papear um pouco sobre a obra. E de mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!